Eu venho aqui, presidente, na mesma linha do senador Luiz Henrique me antecedeu, mas procurando falar da base. O Brasil ganhou 300 mil analfabetos acima de 15 anos em apenas um ano, de 2011 para 2012. Se o analfabetismo estivesse estagnado, a vergonha já seria grande, quanto mais se verifica que o índice de analfabetismo voltou a subir. Isto é, se tivesse estagnado, senhor presidente, nada acontecesse, já era vergonhoso. São 8,7% de analfabetos no Brasil, quase 9% da nossa população. É um número preocupante, revelado pelas Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Não ter erradicado o analfabetismo até hoje é particularmente grave quando se considera que a Constituição Cidadã de 1988 completa 25 anos nesse dia 5 de outubro. Não há símbolo maior da cidadania do que ter a capacidade de se informar, se educar, se expressar por meio do instrumento da leitura e da escrita. Sem o domínio desses instrumentos, o exercício da cidadania e a participação efetiva na vida pública do país torna-se mais difíceis. Sem dúvida, quanto mais se conhece a língua portuguesa, menor é a probabilidade de ser manipulado politicamente. A verdade é que, com quase 9% da população analfabeta, o Brasil distancia-se da meta firmada com a Organização das Nações Unidas de reduzir o índice de analfabetismo para 6,7% até 2015, senador Cristóvão Buarque. Faltam apenas 2 anos para fazer 3 milhões de pessoas aprender a ler e a escrever. Dificilmente essa meta será cumprida no Brasil. 3 milhões em 2 anos. É lamentável que, decorrido um quarto de século da promulgação da Carta de 88, o Brasil ainda esteja tão longe de promover um dos principais pontos da cidadania, em particular no Nordeste, onde se verificou o aumento do analfabetismo. Enquanto o país tiver de estampar números como esse, permaneceremos a meio caminho entre emergentes e desenvolvidos. O letramento da população e o estímulo permanente ao consumo de bens culturais são pilares necessários ao amadurecimento da democracia e à consolidação da vida republicana. Saber ler e escrever é condição essencial para o ingresso no mercado de trabalho da sociedade do conhecimento, caracterizada pelo desenvolvimento tecnológico. É certamente um dado que deve envergonhar o Partido dos Trabalhadores, que nesses 10 anos de governo não parece ter sido capaz de banir o analfabetismo, um marco de atraso do Brasil contemporâneo. Como tantos outros indicadores sociais, o analfabetismo vinha apresentando tendência de queda nos últimos 15 anos, o que continua a ocorrer em algumas regiões. Isso demonstra um desafio complicado para o Brasil de hoje e característicos do governo do PT. Há mais medidas paliativas que estruturantes. Isso ocorre porque as ações do governo não são orientadas para uma gestão de resultados, mas por um conjunto de medidas pontuais. Quando os problemas são enfrentados com timidez e arremedos, os resultados acabam surpreendendo as autoridades, como ocorre com o aumento de 300 mil analfabetos no Brasil. Senador Moca, 300 mil analfabetos no Brasil, quase 9 milhões, quase 9% de brasileiros, senador Oswaldo. Quando os dados do PNAD mostram que o problema de analfabetismo é mais grave,
Vejam, senhoras e senhores senadores, que o dado apresentado refere-se às pessoas analfabetas, ou seja, sem qualquer domínio de leitura ou escrita. Quando se considera o número de analfabetos funcionais, os que não sabem ler ou escrever, a 20% de todos os brasileiros que têm mais de 15 anos. É incerto o futuro de um país com algo em torno de 30 milhões de analfabetos funcionais. Para onde vai o Brasil com mais de 33% dos jovens de 25 anos com ensino fundamental incompleto? O que a presidente Dilma tem a dizer sobre tudo isso? E quais são as suas propostas para o futuro do Brasil? Como indagou aqui o senador Cristóvão. Somente no final de 2012, o governo lançou o Pacto Nacional da Alfabetização na idade certa, com previsão de investimento de 2,7 bilhões de reais, antes tarde do que nunca. Até porque os resultados da Provinha Brasil, iniciativa aprovada ainda em 2008, têm mostrado que são insuficientes os esforços no sentido de garantir a alfabetização de todas as crianças ao final do segundo ano do ensino fundamental. Esse quadro traz uma inegável constatação. O PT não tem conseguido alterar de forma substancial a qualidade da educação do Brasil desde que assumiu a presidência. Não há metas para valer nesse governo e os problemas são enfrentados mais ou menos como vemos na economia. Um incentivo aqui, um programinha aqui, um marqueteiro ali. O importante é estar bem na fita. Mas na prática, vai tudo andando lentamente, no mesmo ritmo de um governo gigantesco e paquidérmico. Na área da educação, o Brasil vai chegar ao final do governo Dilma sem alterações significativas e substanciais na qualidade do ensino em todos os níveis. A vinculação dos recursos para a educação com o pré-sal, embora louvável, adia mais uma vez o enfrentamento de um dos maiores desafios do Brasil contemporâneo. O fato é que o Brasil vai amargar mais uma geração de jovens e adultos despreparados. O analfabetismo é um mal que se enraiza e tem o poder de tirar as esperanças da mobilidade social das famílias. O analfabeto é o provável filho de outro analfabeto, o que alimenta um perigoso círculo vicioso, capaz de aumentar significativamente o fosso social no Brasil. É, contra um contrassenso, um governo que se diz voltado ao social não ter dado a devida atenção ao problema do analfabetismo no Brasil. É uma contradição que tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma tenham permitido que, depois de uma década de governo, ainda tenhamos um contingente tão expressivo da população ou completamente analfabeta ou analfabeta fundamental. Qual é o futuro de um país com tantas pessoas alijadas do principal instrumento de formação e desenvolvimento intelectual? Será que o Brasil teria tantos desafios de recursos e tanta corrupção se tivéssemos uma população com melhores índices de escolaridade? Provavelmente não. Senhoras e senhores senadores, uma sociedade com uma educação tende a ser mais participativa e atenta aos destinos da nação. Não se dobra facilmente à manipulação política e aos engodos e promessas eleitorais. Essa realidade precisa mudar e com urgências, independente de quem venha a ser o novo governo no Brasil de 2014. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela tolerância do tempo. Eu que cumprimento Vossa Excelência, senador Ciro Miranda. Não é permitido a parte? Claro que a mesa tem que compreender a importância de uma manifestação de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Um curto à parte para dizer o seguinte. Senador Ciro, o senhor com experiência usou aí um instrumento de retórica quando disse o futuro do país é incerto. Não, o futuro do país é certo. E não é de emergente, é de submergente. Se nós não resolvermos esse assunto. Há pouco o senador Luiz Henrique falava da situação das universidades. Se esses 14 milhões quase de analfabetos tivessem todos eles terminado um ensino médio de qualidade, as universidades não estavam ruins. Se entre 14 milhões
a gente tivesse 1% de pessoas meio geniais, era 14 mil. 14 mil. Jogamos fora. Nós incineramos cérebros no Brasil. Os nazistas incineravam livros. Pelo menos os cérebros ficavam para escrever outros livros. Nós incineramos cérebros. Nós não queimamos livros. Impedimos que os livros sejam escritos porque não ensinamos a ler as pessoas na hora certa, no ano certo. É esse o assunto que o senhor está trazendo aqui, que é fundamental. E tem tudo a ver o do senador Luiz Henrique da Universidade, da USP. Na verdade, não é da USP. É de não termos universidade entre as melhores. E o que o senhor traz do analfabetismo. Tem tudo a ver as duas coisas. E tem tudo a ver o senhor lembrar que o governo não se preocupa. Não se vê uma declaração, uma manifestação, uma convocação dos ministros, uma convocação do Conselho da República, para saber onde é que a gente está errando. Não precisa nem dizer que é ela, a presidenta, nem dizer que é o PT, nem dizer que são os partidos do governo. Nós todos, vamos dizer. Cobrar da oposição até, que a gente não está fazendo barulho suficiente para conseguir que as coisas aconteçam. Mas há uma indiferença profunda. Imagine, para concluir, presidente, se o Brasil, se em vez da USP ter caído, senador Aloysio, tivesse caído o Brasil no ranking da FIFA em futebol. Imagine. Eu não sei onde é que a gente está hoje no ranking da FIFA. 4º, 5º, 6º. Imagine se tivesse caído para 15º, 20º. Imagine, esse país estaria em uma revolução. A presidenta ia convocar o ministro dos esportes para saber o que houve. Mas não convoca o ministro da Educação para descobrir porque é quem está caindo no ranking da educação, tanto superior como na alfabetização. Quanto a Vossa Excelência tem razão, o caso da espionagem mobilizou o país inteiro. E o caso do analfabetismo não faz a menor diferença. Não houve um pronunciamento do governo. Senhor presidente, muito obrigado. Permita, Vossa Excelência, eu estou de acordo com Vossa Excelência, com o senador Cristóvão Buarque, e gostaria aqui de propor ao senador Cristóvão Buarque, quem sabe ele possa fazer um time de senadores que passem a dedicar 1 hora por semana para estarem alfabetizando, aprenderem com ele o método Paulo Freire e em algum lugar onde estivermos, passarmos a alfabetizar os que ainda não sabem ler e escrever, e eu me coloco de pronto para me inscrever na equipe. Eu estou dizendo que, porque como ele é o nosso senador de educação, que quem sabe ele possa transmitir ao ministro Aloysio Mercadante, olha, para começar, os senadores resolveram ajudar no processo de alfabetização do povo brasileiro, se inscrevendo para pessoalmente cada um escrever na sua potencialidade, para ensinar. Eu, que sou professor em economia, acho que quem sabe eu possa também ensinar pessoas a aprenderem a ler e a escrever. Senador, pode sim. Qualquer pessoa que sabe ler é capaz de ensinar outro a ler com algumas pequenas orientações. Agora, tem uma coisa melhor, senador. Eu acho que a gente pode fazer isso. Agora, basta o governo voltar à ideia inicial do ProUni, senador, porque o ProUni começou, quando eu era ministro, com o nome de PAI, Programa de Apoio ao Estudante, só que ficou na gaveta lá do ministro da Casa Civil. O PAI pagava a bolsa. Agora, o aluno que recebesse a bolsa tinha que ser alfabetizador de adultos durante um semestre dos 4 ou 5 anos de seu curso. Proponha isso à presidenta, porque eu vou conseguir alfabetizar 20 por semestre. A gente pode alfabetizar 20 milhões em 4 anos, usando só 15% dos estudantes universitários. Vamos levar adiante as propostas. Porque em um momento alguns, outro momento outros. Essa é a saída, uma pequena reforma do ProUni, mas, senador, eu aviso, isso vai tirar voto. Porque os alunos do ProUni vão dizer, mas eu estou então pagando a bolsa como alfabetizador. E aí o PT vai perder votos. Muitos votos. Porque deixou de ser um favor, passou a ser uma parceria. Eu acho que essa proposta eu aceito, se o senhor fizer, vamos organizar para nós sermos alfabetizadores. Eu nem preciso, talvez, ir longe. Quando eu assumi a reitoria da UNB, eu descobri que havia 70 funcionários analfabetos.
vai ver, senador, que aqui no Senado, ao nosso lado, é capaz de ter alguns dos servidores desses mais humildes, terceirizados, que é capaz de não saberem ler ou praticamente a proposta do Vamos senador, fazer uma turma então para eles. A proposta do senador Suplicy é ótima e bem melhor, viu, senador Aloysio? Porque pelo menos vocês vão saber transmitir. Pior era o ex-ministro da Educação que editava livros ensinando as crianças a aprender errado. Eu acho que dessa forma nós temos uma linha melhor. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, senador Suplicy. Uma emergência e precisar viajar. Eu tinha me inscrito para uma comunicação inadiável. Eu posso, pela ordem, falar muito brevemente, se me permite. Quero fazer um registro, pois hoje a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro é divulgado que ontem, na quarta-feira, ela ouviu pessoas envolvidas em sessões de tortura durante a ditadura militar. Estiveram em sessão pública o ex-tenente do Lênin Garcês, acusado de torturar o dirigente comunista Mário Alves do PCBR, e a viúva do médico do Exército Amilcar Lobo, Maria Helena Souza, que foi à audiência para pedir perdão. Ela disse que cumpria um pedido do marido. Antes de morrer, segundo Maria Helena, o marido queria pedir desculpas aos que foram torturados com sua permissão. Me perdoe, disse ela ao abraçar Cid Benjamin, ex-perseguido político. É importante que a gente diga de peito aberto o quanto erramos e que podemos mudar, completou. Usando óculos escuros, o ex-tenente do Lênin Garcês não levantou a cabeça para ouvir o ex-preso político Álvaro Caldas, que diz ter sido vítima da prática de tortura. O tenente Garcês foi quem me deu ordens para que eu retirasse a minha roupa. Fui colocado numa cela, nu, e fui submetido a torturas, disse ele olhando para Garcês. O acusado deu a mesma resposta para mais de 30 perguntas sobre as circunstâncias da morte do preso político Mário Alves em 1970. Nada a declarar. Senhor presidente, considero que a Comissão da Verdade seja a designada com o apoio de todos os ex-presidentes pela presidenta Dilma Rousseff, como aquelas nas Assembleias Legislativas, câmaras municipais, estão realizando um trabalho que vai contribuir para que esses tristes episódios não mais se repitam em nossa história. E gostaria finalmente de requerer que seja registrado aqui, também no plenário do Senado, o requerimento aprovado hoje com apoio e assinatura de todos os membros da Comissão de Relações Exteriores, segundo o qual será apresentado voto de censura à direção da Universidade Yale, Estados Unidos, pela arbitrária e injustificada detenção da jornalista brasileira Cláudia Trevisan, do jornal O Estado de São Paulo, com a justificativa anexa, e peço que seja transcrito o artigo excelente de Eugênio Butti, Um Par de Algemas em Yale, sobre o episódio, senhor presidente. Muito obrigado.